Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, continuando a nossa série de mensagens cujo título é Mais do que um sonho de liberdade. O texto que nós leremos essa noite se encontra no capítulo de número 3, e nós leremos dos versos 6 ao verso 14. Aos Gálatas, capítulo de número 3, de 6 a 14. Encontramos, queridos? Aos Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 14. Vamos ler em uma só voz? Todos juntos? Gálatas 3, 6 a 14. Diz assim: É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar mais uma vez? Deixe sua Bíblia aberta. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Como a Tua Palavra é doce, mais doce do que o destilar do mel. Como a Tua Palavra é poderosa, Senhor, e graciosa. Louvamos-Te pelo privilégio de lê-la nesse momento e meditar naquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Pedimos-Te que não haja nenhum ruído no nosso coração, que não haja nenhum entulho, ó Deus, nenhum entulho de preconceito, que nos impeça de ouvir-Te e sermos edificados pela Tua Palavra. Vem, Espírito Santo, amado Espírito Santo, nos edificar, falar ao nosso coração, nos aconselhar. Nós precisamos da tua ação poderosa, ó Espírito Santo, para compreendermos desta palavra e nos viver segundo a Tua vontade perfeita. Nós oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Amados, o tema central da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é a liberdade cristã. E nós estamos próximos de chegar nos outros momentos da carta, que vão nos falar mais dessa vida na liberdade que Cristo nos traz. Mas veja só, e o pastor já disse aqui muitas vezes, mas religião e liberdade são dois temas paradoxais, não é isso? Quando a gente pensa em liberdade e religião, essas duas palavras, em regra, por um conceito da nossa própria experiência e para a própria análise, a gente percebe que conciliar religião e liberdade é uma coisa muito difícil. Até porque se pressupõe que religião está fundamentada em regras, em leis, em mandamentos, em normas. Isso porque a religião é basicamente um sentimento, ou nasce de um sentimento de obrigação com relação a Deus, qualquer que seja a divindade, como que para que presta o culto, uma forma de amenizar
seu sentimento de culpa, é fazendo alguma coisa por essa divindade. Os cultos, de uma maneira geral, as religiões, de uma maneira geral, não importa em qual cultura, não importa em qual povo, basicamente se fundamenta nesse esforço humano de tentar agradar essa divindade com alguma coisa, com algum comportamento, seguindo um determinado conjunto de regras, e isso traz para o religioso um sentimento de que ele está cumprindo aquilo, então ele está seguro. É uma segurança, portanto, não fundamentada num amor, mas fundamentada no medo, que coloca um comportamento, e esse comportamento vai moldando esse religioso de tal maneira que ele entende que é preciso cumprir aquele conjunto de regras, conjunto de leis, para que possa ser aceito, para que ele possa ser amado, ou que ele se sinta dessa maneira. Nem sempre amado, mas aceito. Veja só que no domingo passado nós conversamos nesses versículos anteriores ao que nós lemos hoje, e alguns desses que nós lemos, porque percebemos que os judaizantes, que eram aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que continuavam achando que a lei era necessária para que os cristãos pudessem ser agraciados por Deus, e era um pensamento correto do ponto de vista judaico. Qual era esse pensamento? O pensamento era, ora, Deus deu a lei aos judeus. Essa lei essa lei é uma lei boa. Deus deu a lei para que os homens, os judeus especialmente, pudessem se aproximar de Deus. Os cristãos, porque acreditam em Jesus Cristo, e porque nós acreditamos em Jesus Cristo, diziam os judaizantes, não nos livra de cumprir a lei. A lei ainda é necessária. A lei, com seus preceitos e princípios, continua sendo necessária. E essa discussão é a discussão da carta que nós estamos lendo. Porque os judaizantes haviam sorrateiramente adentrado as fronteiras das igrejas gentílicas, quer dizer, daqueles que não eram judeus, que não conheciam o Antigo Testamento, que não conhecia as promessas de Deus a Abraão, que não conhecia a lei de Moisés, que não conhecia os profetas, que não conhecia absolutamente nada da religião judaica, mas que haviam crido em Jesus Cristo. E esses judaizantes sorrateiramente entraram nessas igrejas gentílicas dizendo, olha, vocês receberam Jesus, mas tem uma parte que vocês não estão guardando, que é a lei. Tem uma história pregressa da fé cristã, que está relacionada à promessa de Deus a Abraão, que está relacionada à lei de Moisés, e vocês não estão seguindo isso. O evangelho que vocês receberam é um evangelho defeituoso, é um evangelho pela metade. Jesus é bom, Jesus é Salvador, mas há uma lei que precisa ser cumprida. Veja que essa é a questão que está sendo discutida aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo está dizendo para esses irmãos que o evangelho que ele recebeu da parte de Deus é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, e que esse evangelho não está subordinado a nenhum dos apóstolos de Jerusalém, que esse evangelho é o evangelho de Deus, e esse evangelho é o evangelho da graça, que ele recebeu da parte de Deus, e que evangelho e lei, evangelho e regras do Antigo Testamento sendo colocados no mesmo patamar para a salvação, é um sinal de que Cristo está sendo diminuído, porque obviamente, se Jesus não é suficiente e a lei precisa ser colocada ao lado de Jesus para que nós possamos ser salvos, então é claro, Jesus é bom, mas não é suficiente. Porque se ele precisa de acréscimo, ele não é suficiente. E se ele não é suficiente, então ele não é Salvador. Essa é a discussão que Paulo está colocando aos Gálatas. É que se nós colocarmos qualquer acréscimo ao Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que é necessário Jesus mais a circuncisão, é necessário Jesus mais guardar o sábado, é necessário Jesus mais guardar as questões relacionadas aos alimentos. Então Jesus deixou de ser suficiente, porque ele foi tirado do seu poder, do poder que o entroniza como Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador, e é colocado ao lado da lei. Quando a lei é aumentada, ou quando a lei precisa ser cumprida,
Jesus é diminuído. Esse é o argumento que Paulo utiliza para, inclusive, dizer para Pedro, nós vimos isso, dizer a Pedro que ele estava, à medida que ele tinha dois comportamentos, ou comportamento diferenciado com os gentios e com os judeus, ele automaticamente estava diminuindo a autoridade de Cristo. Nós vimos que outra denúncia que os judaizantes fizeram, e Paulo está rebatendo, é com relação a Abraão. E nós vimos isso no domingo passado. Os judaizantes começaram a dizer, olha, esse evangelho que vocês receberam é o evangelho que havia sido prometido lá para Abraão. Em ti, Abraão, serão benditos todas as famílias da terra. Mas Abraão foi circuncidado. Então, se nós temos a mesma fé que foi prometida a Abraão, então significa que nós também precisamos ser circuncidados. Esse é um argumento muito bom. É um argumento altíssimo. É um argumento fortíssimo. E o que Paulo vai dizer para eles? Paulo vai dizer, o problema é que vocês estão entendendo que Abraão foi justificado pela circuncisão, pela lei. Mas veja, Abraão foi justificado pela fé. Primeiro Abraão creu. Depois, somente depois, muito tempo depois, é que Abraão foi circuncidado. Portanto, a fé vem antes da lei. E nós somos herdeiros de Abraão pela fé de Abraão e não pela lei que Abraão cumpriu. Esse é o argumento que nós vimos no domingo passado. Mas agora há uma segunda questão. Paulo vai falar da bênção que foi prometida a Abraão e se essa bênção está sobre os da lei ou sobre os que estão no Evangelho de Jesus Cristo e unicamente no Evangelho de Jesus Cristo. E essa é a questão que nós acabamos de ler aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para os Gálatas que aquela promessa dada a Abraão, de ser, não somente ele, mas todas as famílias da terra serem abençoadas em Abraão, essa promessa pode ser, em princípio, vista por dois caminhos. Pode ser vista por duas jornadas, por duas maneiras de conceber a relação com Deus. O primeiro caminho é que Paulo vai dizer para os irmãos, é o caminho da lei. O caminho da lei está aí no versículo 10. Veja só na sua Bíblia. Todos quantos, vamos ler? Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Até aí. A primeira coisa que o apóstolo Paulo então coloca é que todos, absolutamente todos, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Veja que, qual era a promessa dada a Abraão? Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. E ele diz, o caminho da lei não nos traz a bênção, mas uma maldição. Por quê? Por que a lei dada por Deus, ao invés de nos levar à bênção prometida por Deus, nos leva a estar debaixo de uma maldição? E essa resposta nós deveríamos ter. Mas por que a lei dada por Deus, que deveria, então, nos levar num caminho para sermos abençoados, nos leva, ao final, a um caminho de amaldiçoados? E essa é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando. A lei, e todos aqueles que estão debaixo da lei, ou que estão nas obras da lei, são amaldiçoados. Amaldiçoados. A lei encerra todos numa condenação. E a lei aqui não abrange não somente a lei mosaica, a lei dada a Moisés, mas a toda lei moral escrita no coração de todas as pessoas. Veja que não somente os judeus tinham a lei de Moisés, mas em cada religião, em cada cultura, há uma lei moral escrita no coração do homem. Que lei moral é essa? Toda cultura. Se você for estudar as culturas, estudar as religiões, você vai perceber que todas as religiões, de alguma maneira, têm uma lei moral impressa no indivíduo, que diz, não faça isso, faça aquilo. Os Yanomamis, considerados pela antropologia os povos mais primitivos do mundo, estão aqui na selva amazônica. Eles comem as cinzas dos seus mortos. Para nós isso é repugnante.